Hoje nós vamos viajar assim no mistério, descobrindo quem foi Jack Stripador e nerd de curiosidades. Bora lá. Desça, cobre as ruas. A iluminação dos lampiões dos postes não consegue trazer segurança para ninguém. Lixo e sujeira se espalham pelas sarjetas. No meio da noite, um grito de mulher. Então a gente tem mais uma vítima, mais um corpo mutilado. Jack o Estripador atacou outra vez nas ruas de Londres. Essa cena persegue a imaginação das pessoas por mais de um século. E essa cena traz uma pergunta: quem foi Jack o Estripador? Essa pergunta ficou sem resposta até agora. Mas um pesquisador conseguiu a prova definitiva. Se prepara para descobrir a identidade real de um dos maiores assassinos seriais da história. Cara, na época vai ser muito difícil descobrir a identidade de assassino, né? Porque a câmera não tinha... Bom, os grandes males que assustam a nossa sociedade são chamados assassinos seriais. Não existe motivação para os crimes dessas pessoas. Não existe um propósito. Não existe nem mesmo um final para tantas mortes. Assassinos em série só param quando são capturados ou quando a morte está para eles. Geralmente eles são as pessoas que as outras pessoas menos esperam. Isso é o mais assustador de tudo. Jack o Estripador certamente foi o primeiro assassino serial da história que chegou perto de ser o mais mortal. Mas Jack foi o primeiro a se tornar famoso. Ele foi o primeiro a virar um mito na mente das pessoas. Jack inspirou filmes, livros, jogos, quadrinhos. Desde 1888, ele existe como um fantasma, uma sombra perturbadora. A identidade dele real nunca foi descoberta. Os crimes dele também nunca foram pagos. E agora, finalmente, descobriram tudo. A gente sabe quem foi Jack o Estripador. É tarde demais para a justiça ser feita, mas sempre é tempo para acabar com esse mistério. Quem foi ele? Um cirurgião louco? Um membro da realeza britânica? Um vagabundo das ruas? A resposta está aqui, nesse vídeo. E se você gosta desse quadro inédito... Será? Será que eu nossa posição de alguém? Eu preciso muito do seu feedback aqui embaixo. Diz pra gente o que você está achando. Dá sugestão para outros quadros, porque a gente está fazendo exatamente o que você está sugerindo. A gente está adorando essa conversa, essa interação que a gente está tendo aqui. Obrigado de coração, já estou olhando os comentários. Vamos lá. Bom, o reinado de Jack o Estripador foi relativamente curto, principalmente se a gente comparar com os assassinos seriais modernos, por assim dizer. Oficialmente, Jack matou 5 mulheres entre agosto e novembro de 1888. Mary Ann Nichols, Anne Chapman, Elizabeth Strike, Catherine Edwards e Mary Jane Kelly. 5 vítimas que tiveram azar de estar no lugar errado, na hora errada. É muito triste, mas como eu falei, é um número relativamente pequeno se a gente comparar com outros casos mais recentes. O Maníaco do Parque, mais famoso serial killer brasileiro, confessou 10 mortes. E o período de atuação do Jack também foi bastante curto, 4 meses. Então, de onde vem toda essa fama? Primeiro, o Jack agiu numa época que a imprensa... Será que ele realmente existiu? Os assassinatos foram muito bem noticiados, movimentaram a opinião pública. O comissário de polícia renunciou ao cargo por causa da repercussão dos crimes. Jack enganou todos os investigadores, nunca foi capturado. Ele chegou a escrever para a polícia, ele mesmo criou o pseudônimo Jack o Estripador. Ou seja, era um personagem muito midiático, vendia jornal. Segundo, Jack era um monstro. Ele realmente limpava as mulheres. Jack cortava as gargantas das vítimas, depois ele mutilava os corpos com precisão cirúrgica. Um pedaço do fígado de uma das vítimas foi enviado para a polícia pelos correios. Jack era um assassino que definitivamente chocava. Por tudo isso, o mito foi crescendo. Dezenas de mortes parecidas entre 1888 e 1892 caíram na conta do Jack. Podia ser obra dele, podia não ser. Para a polícia, o número de mortes ficou naquelas 5 moças mesmo, ok? Talvez a gente nunca saiba o número exato de vítimas. Segundo os jornais da época, Jack atacava somente prostitutas. Pesquisas históricas mais recentes apontavam que só 2 das 5 vítimas canônicas eram prostitutas. Mas uma coisa era garantida: Jack odiava mulheres. O que ele fez com as vítimas só pode ser explicado por ódio. O terceiro fator que prolongou a popularidade do Jack o Estripador foi justamente ninguém ter certeza sobre a identidade dele. Ele agiu, ele matou, ele parou e ninguém ficou sabendo quem ele era. É claro que existiam suspeitos, mas ninguém que a polícia pudesse acusar formalmente e colocar na cadeia. Ninguém. Um desses suspeitos era Michael Ostrog, um criminoso russo com conhecimento de medicina. Ostrog foi internado no sanatório porque apresentou tendências homicidas. Seria ele o Jack. Outro suspeito era o polonês Aaron Kominski, que morava na região onde os crimes aconteceram. Kominski era conhecido por ser muito agressivo com mulheres, principalmente prostitutas. Ele também foi parar no hospício logo na época que os crimes pararam. Um terceiro suspeito chamado
advogado e professor com interesse em cirurgia. Durich era considerado maluco e ele desapareceu conseguindo provas concretas. No total, a polícia chegou a investigar mais de 300 pessoas e 80 delas foram detidas. Não deu em nada. Enquanto isso, o povo, a mídia, especulava muitos outros nomes. Diziam que Jack poderia ser o pintor Walter Sickert. Sickert foi um dos grandes expoentes do final do impressionismo, um dos pintores do modernismo, com mais de 300 obras, e cismaram com eles. Lewis Carroll, escritor que criou Alice no País das Maravilhas, também entrou na roda. Também foi considerado suspeito em várias teorias sobre o assunto. Outro que também foi considerado pelos teóricos da conspiração da época foi o médico Sir William Whitton Gould. Sir Gould ganhou o título de nobreza porque ele era médico da Rainha Vitória e do Príncipe de Wales. Ele tinha livre acesso ao Palácio da Realeza Britânica. Mas a galera foi ainda mais longe. O próprio príncipe Albert Victor, filho do príncipe de Wales, foi incluído na boca do povo como suspeito dos crimes. Falavam que a polícia não descobriu o culpado porque a realeza não queria um escândalo. Bom, um século depois dos crimes, o escritor Alan Moore produziu uma série em quadrinhos chamada Do Inferno. Ali, Alan Moore sofreu demais, reuniu diversas teorias sobre Jack o Estripador, misturou com o Illuminati e viajou na maionese. Na revista, Sir Gould é o assassino, mas as mortes seriam uma queima de arquivo para abafar o escândalo sexual envolvendo o príncipe Albert Victor. Alan Moore lança braba e diz que a polícia realmente não fez nada, por ordens da própria rainha. Bem, Do Inferno é uma obra de ficção. É mais uma das obras-primas do Alan Moore, virou até filme. Mesmo assim, a história não é um documento, não é um relatório, lógico, né? Vários pesquisadores sérios, historiadores, foram à luta para tentar desvendar esse mistério. E parece que um deles conseguiu. Quem foi Jack o Estripador? Bom, em outubro de 2024, o pesquisador inglês Russell Edwards apresentou as provas que faltavam. Edwards publicou um livro com o resultado de uma investigação do DNA, daquelas de bater. O martelo mesmo, não tem mais dúvida. Jack o Estripador seria, na verdade, Aaron Kominsky, um dos 3 principais suspeitos da polícia. Kominsky era aquele barbeiro polonês que não curtia mulheres, que era agressivo e morava na região de Whitechapel. Como é que dá para ter tanta certeza agora? Na época dos crimes, a polícia não tinha acesso aos mecanismos sofisticados que a gente tem hoje. Isso é fato. A molécula do DNA só foi descoberta em 1953. Ou seja, em 1888 os caras já não tinham a menor ideia do que seja. E o que é DNA, afinal? Pensa no DNA como um manual de instruções. O DNA é um conjunto de códigos genéticos que explica para as células como cada um de nós deve ser formado. O meu manual de instruções é completamente diferente do seu. O meu manual, meu DNA, o meu corpo vai fazer esse cara bonitão aqui, sarado, nerd, você tá vendo agora. O seu DNA com certeza é diferente do meu. Tirando casos específicos de gêmeos, não existem 2 DNAs iguais. O meu é o meu, o seu é o seu, do Jack era do Jack. Só que uma parte desse mesmo DNA é passado para frente, para os filhos. É por isso que você é a cara do seu pai, da sua mãe, e não é a cara do padeiro, por exemplo. Não quero deixar ninguém cismado, mas DNA é assim. Se você é a cara do padeiro, aceita que dói menos. Então, hoje em dia, a polícia pode pegar amostras biológicas deixadas na cena do crime e ter acesso a essa identificação da pessoa que esteve lá. Um fio de cabelo largado no chão tem DNA. Uma raspa de pele debaixo da unha de uma vítima que tentou arranhar o assassino também tem DNA. Uma gota de sangue tem DNA. Uma babinha deixada no copo de bebida tem DNA. Análise de DNA são caras, mas o fato é, com exame de DNA não tem mais motivo para o crime ficar impune. O suspeito fala, eu não estava ali, e a polícia mostra o fio de cabelo e diz que estava assim. Mas Peter, Jack agiu mais 100 anos atrás, a cena do crime já foi comprometida. Aí que tá, existia um chale sujo de sangue deixado no lugar onde Catherine Dowes foi encontrada morta. O que a polícia pensou? O sangue era dela. Não existia exame de DNA, ninguém se importou. Na verdade, um dos policiais envolvidos na investigação simplesmente catou o chale e levou para casa de lembrança. Olha só isso. Esse chale foi vendido e revendido por décadas, até que em 2007, o pesquisador Russell Edwards comprou esse chale em um leilão e resolveu investigar. Vai que, né? Foram mais 15 anos de pesquisas. Edwards descobriu que ainda tinha traços de sangue no chale, mas também havia traços de sêmen. Uma descendente da Catherine Dowes forneceu amostras do DNA dela e o sangue bateu. O sangue no chale era da Catherine Edwards. Aí uma descendente do Aaron Kominsky topou participar dos testes também e o DNA também bateu. O sêmen era do Aaron Kominsky. A gente descobriu quem foi Jack, o Estripador. O pesquisador Russell Edwards foi além usando inteligência artificial. Não existe uma foto oficial do suspeito, mas a tecnologia está aí também para isso, né? Agora a gente sabe o nome e o rosto do Jack, o Estripador. Mas, Pedro, o que isso muda na história? Muda muita coisa, muda um sentimento. Derruba-se um mito. Sempre só o que falou Karen Miller, a tataraneta da Catherine Edwards. Foi ela que deu a amostra do DNA para comparação.
Kerr Miller mandou real. O nome Jack o Estripador tornou-se sensacionalista, entrou para a história como esse personagem famoso. Tudo gira em torno dele, esse nome icônico, mas as pessoas esqueceram das vítimas que não tiveram justiça na época. E o nome real da pessoa que fez isso? Ter a pessoa real legalmente nomeada em um tribunal significaria muito para mim, para minha família, para muitas pessoas, finalmente ter esse crime resolvido. Então assim, Jack, ou melhor, Aaron Kominski, pode ter escapado da justiça dos homens, mas ele não escapou do destino. Kominski foi internado no manicômio depois de ter ameaçado a própria irmã com uma faca. Kominski trocou de instituição em instituição, mas nunca foi solto. Kominski morreu dentro de um hospício em 1919, aos 53 anos de idade. E aí, é mesmo o fim desse mistério? Comenta aí pra gente o que você achou dessa revelação e se você curte essas histórias de crimes reais do passado que acabaram com o impacto da cultura pop. Comenta aqui embaixo também. E eu tô esperando também sugestão para novos vídeos que tenham esse quadro Inés Curiosidade. Quero muito saber o que você tá achando por enquanto dessa estreia do Inés